primeiro lugar, boa tarde a todos. Quero agradecer a cada empresa de comunicação que está aqui representada, porque de fato é de interesse também para nós que cheguem a todos os corações o que de fato nós estamos vivendo nesse tempo. São os ideais, são os planos, são os olhares da igreja sobre o mundo. Então, os meios de comunicação hoje, sem dúvida alguma, são os grandes meios pelos quais podemos atingir um número inimaginável de pessoas. Se nossas assembleias de missa têm X pessoas, né, hoje o público que vê a TV, o público que acessa a internet, o público que se comunica por WhatsApp ou por outros meios rápidos, isso aqui se multiplica infinitamente. Então eu fico feliz de vê-los aqui. A nossa intenção é de fato partilhar um pouco isso que a nossa igreja no Brasil vive já há 51 anos, que é a campanha da fraternidade, né? As raízes desse movimento está ali ainda na década de 60, né? Mas de fato em nível nacional, né, a campanha aconteceu pela primeira vez em 64. Então foram celebrados os 50 anos da campanha da fraternidade no ano passado. Então estamos na campanha de número 51. E esses 51 anos de campanha da fraternidade tiveram sempre temáticas assim muito variadas. Primeiro, temáticas mais voltadas para dentro, para um olhar sobre a igreja, né? Sobretudo porque ali na década de 60 ainda estávamos saindo do Concílio Vaticano II, então houve um olhar para dentro da igreja. Depois esse olhar passou para fora, passou para o mundo, passou para as realidades, né? Aí começa uma série de temas que de fato vão tratar de problemas ligados à vida no planeta, à vida no mundo, à vida das pessoas, à vida da sociedade, né? E isso tem sido também uma marca nesses últimos anos. Então estamos de fato durante o tempo da Quaresma também colocando o nosso olhar de igreja sobre o mundo, tentando não olhar só para o próprio umbigo, né? Tentando não apenas rever as estruturas internas, que também demandam muitas mudanças. Se não fosse assim, o Papa Francisco não teria falado de uma conversão pastoral, né? De uma conversão eclesial. Então, há também demandas internas de conversão e de mudança, mas é preciso também olhar para fora, já que a igreja está no mundo e a serviço do mundo, então é preciso olhar para fora e tentar também qualificar a presença da igreja no mundo, na sociedade. Então, a campanha da fraternidade deste ano tem exatamente como tema fraternidade, igreja e sociedade, e quer pensar um pouco essa relação, ou essa presença, né? Igreja e sociedade. E o lema é tirado de uma parte do versículo 45 do capítulo 10 do Evangelho de Marcos: eu vim para servir. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. É o que ele diz lá nesse capítulo 10 de São Marcos. Então, aqui se quer recuperar a dimensão de serviço que cabe à igreja. Inclusive, a capa é bem sugestiva, essa que vocês têm aqui também projetada, é o Papa Francisco numa celebração de lava-pés, né? Onde ele fez esta liturgia ali em Roma, num presídio, lavou ali os pés de 12 presidiários. Então ali ele se curvando diante de um dos detentos, né? No rito de lava-pés, lavando e beijando os pés daquele homem cujo rosto não aparece, mas aqui o que importa é exatamente o poder da imagem. É o Papa, é o pastor da nossa Igreja Católica, curvado numa dimensão litúrgica de lava-pés, mas que quer ser muito mais do que um mero rito, quer ser uma igreja que se curva para o serviço do mundo e da sociedade. Bom, o texto, todos os anos se produz um texto, chamado texto base, né? Está dividido de modo convencional, apesar de não usar essas palavras, está dividido naquelas 3 categorias importantes de análise que a igreja faz: ver, julgar, agir, né? Então, a primeira parte é o ver,
a segunda parte, o julgar a partir de Jesus, a partir da Escritura, a partir do magistério da igreja, a partir da doutrina social da igreja. Essa é a segunda parte. A terceira parte seriam as propostas de ação, né? A partir daquilo que foi pensado, refletido, o que é possível, o que é pensável, quais são, de fato, pistas que caberiam bem a nossa igreja construir como comunidades, como paróquias, enfim, como igreja católica, né? E depois uma quarta parte, que antigamente vinha no documento como uma introdução, uma explicação histórica de todo o caminho das campanhas. Mas o método continua o mesmo, ver, julgar, agir. Bom, certamente, quando o documento aqui vai tratar do ver, o que o documento quer apontar são os desafios. Em que mundo estamos? Em que mundo estamos? Qual é a realidade na qual a Igreja Católica está inserida no Brasil? E aí, não vem o caso de tratar com detalhes, mas vou recuperar apenas algumas grandes temáticas. Mas aí o texto, nessa primeira parte, vai nos fazer ver, primeiro, que houve uma mudança substancial. Se na década de 60 eram 70 milhões os brasileiros, 55 anos depois nós somos mais de 200 milhões. Então se multiplicou por 3 a população do Brasil em 55 anos. Com tudo que isso implica, quer dizer, o que é um país com uma trajetória histórica como a nossa, né? De uma minoria que detém o poder, que governa, detém os bens, e uma maioria esmagadora que faz parte de uma outra camada social. O que significa multiplicar nesse mesmo estilo, porque não mudou o estilo, o que significa multiplicar por 3 essa população? Aí vem muitos problemas, né? E a primeira parte vai exatamente acenar para isso, né? Dentre muitos problemas, aceno apenas alguns, talvez hoje o nosso mais grave problema seja aquele da violência. E aqui o texto, em certa altura, vai dizer exatamente isso. São 50 mil mortes violentas por ano. O país é o maior consumidor mundial de drogas como o crack, o segundo de cocaína. E aqui, certamente, o tráfico e o consumo de drogas tem sido, sem dúvida alguma, um dos fatores mais favorecedores da desordem, digamos assim, social, humana que nós vivemos. Então, esse aqui é o nosso contexto. E se algumas décadas atrás, né, a droga estava reservada ao gueto daqueles que podiam pagar por ela, hoje praticamente não há mais guetos, que são os consumidores, né? Ela se tornou um mal endêmico, né? Em toda parte, em todas as classes sociais, se pode perfeitamente constatar essa desgraça social. Isso aqui é um fator. Então, aqui é o fator violência, é um fator que de fato é alarmante. Inclusive já houve outras campanhas, né, que trataram também da questão da violência, né? Já houve outros temas da campanha que trataram dessa problemática. Depois, ainda dentro do cenário do ver um pouco a nossa realidade, uma questão também candente, problemática, é a questão da própria urbanização. Quer dizer, essa população se multiplicou e não se multiplicaram as instâncias de atendimento dessa população. Não se multiplicaram os hospitais, as escolas, não se multiplicaram os centros de atendimento. Enfim, nós temos um crescimento aceleradíssimo de multiplicação de pessoas e não se acompanhou, em contrapartida, né, a oferta também gradativa de serviços. Isso não é verdade? Porque temos um problema grave de urbanização, né, também de distribuição da terra ou das pessoas na terra. Enfim, hoje nós vivemos um país onde é perceptível, né, digamos assim, os vários níveis de convivência ou de habitação. Há o lugar dos pobres ou dos mais pobres, né, há os lugares mais centrais, enfim, e certamente os lugares dos pobres é onde é que tem menos condições de vida, de urbanização, de condições de vida, enfim, há problemas também dessa ordem. Depois, tentando acenar ainda um terceiro problema, que aqui no texto até aparece de forma assim bem tímida. Pessoalmente acho que foi uma temática que não foi tratada com uma devida
profundidade e urgência, que é a questão ecológica. Apenas o número 107 do documento faz menção a isso, né? A um novo olhar sobre a Terra, sobre a Mãe Terra. Mas aqui estamos diante de um outro grave problema social, humano, teológico, que é o uso dos bens, né? O acesso aos bens da terra, o uso da terra, a sustentabilidade do planeta. Então, aqui estamos diante também de um problema social grave e que tem repercussões também, não só se falta água aqui ou falta água ali, mas há uma corrente, há uma cadeia de causas e efeitos que são dramáticos se nós caminhamos num processo rápido de depredação da natureza. Então, aqui há outros acenos importantes, né, em relação ao ver a sociedade, mas, sobretudo, o que se quer é mostrar que, hoje, a sociedade brasileira tem graves e grandes desafios sociais, de toda ordem, tanto no nível social, como no nível ecológico, como no nível religioso, né? O fato de nós vivemos num pluralismo sem comunhão é outro agravante, um pluralismo religioso sem comunhão, porque se nós fôssemos diferentes e capazes de trabalhar juntos, era mais fácil. Mas nós somos diferentes e incapazes de comunhão. Isto é, não somos capazes de assumir juntos nem causas comuns. As experiências que existem disso são muito pequenas. Entre nós, por exemplo, posso dizer, sem medo de errar, são inexistentes. Nós não temos experiência de comunhão entre os parceiros religiosos, muitos que temos. Então isso aqui é um agravante, é um quadro que demanda sim um pouco da nossa atenção e o que fazer diante disso. Bom, para avançar um pouco, a gente já vê também volta outro nível de conversa aqui, nós temos também problemas graves no nível da organização política, né? Isto é, o modo como a sociedade se organiza, né? Só para ter uma ideia, estamos agora, como Igreja Católica também, empenhados nesta coalizão pela reforma democrática da política, sobretudo focando aqui a reforma eleitoral. É uma situação que está pendurada há anos. A reforma política já foi ao Congresso pelo menos 6 vezes e não sai de lá e não avança. Agora estamos empenhados na coleta de assinaturas, né? Em vista de uma pressão ao Congresso, em vista de apressar isso. Mas, é claro, estamos lidando com quem vai agir no sentido de diminuir os próprios poderes e cercear os próprios interesses. Mas, de fato, a reforma política hoje é, sem dúvida alguma, o gancho que vai permitir um punhado de outras reformas. Se nós não mudarmos o quadro de escolha daqueles que governam e decidem, né, nas instâncias superiores de poder, bom, estou colocando em xeque a vida de 200 milhões de pessoas. Então, a reforma política é, sem dúvida alguma, hoje a grande bandeira, que, digamos assim, não está apagada, não está amortecida, mas também é lento esse processo de conscientização de que podemos fazer alguma coisa. Há já, digamos assim, um desgaste, né? Há quase que uma desesperança, não tem jeito mais. Isso paira, sobretudo nas camadas mais simples, né? Mas nós temos que insistir nisso. Hoje, sem dúvida alguma, a grande bandeira que a campanha da fraternidade pode e deve levantar é um pouco essa daqui. A questão da reforma política. Se eu fosse sintetizar em 3 grandes bandeiras, essa aqui seria uma. A bandeira da reforma política. Quer dizer, não se pode, levando em conta, né, entre aspas, o poder ou a capilaridade que a igreja tem, né, como cabelo na cabeça tem em todo lugar. Então, era de se esperar que essa capilaridade da igreja católica, por exemplo, fosse capaz de recolher assinaturas. Nós precisamos de 1.500.000. Até o último dado que a gente tem da Assembleia dos Bispos, nós tínhamos ali em torno de 600.000 assinaturas. Tá. Dessas 600.000, 300.000 eram virtuais. Aí se questiona o poder de validade delas, se elas são válidas ou não, porque são virtuais. Então, tínhamos 300.000, mas como assim? Uma igreja que ainda é, apesar de um grande decréscimo, ainda é maioria no país, como é que nós não conseguimos 1.500.000 assinaturas em vista de fazer pressão no Congresso Nacional para poder avançar sob pressão popular
essa reforma política, que vai tocar, sim, sobretudo, né, os critérios e os modos de acesso dos que governam e decidem nesse país. Financiamento de campanha, proporcionalidade de homens e mulheres no Congresso, né, a questão do voto, né, chamado nesse modelo de voto transparente. Enfim, vão votar primeiro em programas, depois em nomes. Hoje a gente não tem nem nome nem programas, né? A bem da verdade, não tem nem nomes nem programas, né? Há bandeiras velhas que se impõem de alguma forma e só Deus sabe como. Mas então, assim, há, sem dúvida alguma, essa bandeira da reforma política é uma das grandes bandeiras que nós podemos levantar no pós-campanha da modernidade. Bom, para avançar, depois viria um segundo momento do texto, seria o julgar. E o que é julgar para nós? O julgar para nós, já que é a igreja que faz uma campanha da maternidade, então se trata de um olhar, digamos, teológico, quer dizer, a partir da nossa concepção de Deus, como é que nós e o nosso Deus vemos esta realidade. Então o julgar é sempre um julgar a partir de Jesus, né? E o texto desse ano consegue dividir bem em três critérios de julgamento, né? A partir das Escrituras, isto é, da Bíblia, o que a Bíblia diz sobre esta matéria. Depois, o que o magistério, isto é, o Papa, os papas, os bispos dizem sobre esta matéria. E depois, o que a doutrina social da igreja diz sobre essa matéria. E a doutrina social da igreja, digamos assim, é um conteúdo novo, quer dizer, novo enquanto estatuto, enquanto doutrina, né? A partir do Papa Leão XIII, ali se começa exatamente a pensar e a elaborar a presença da igreja na sociedade, no mundo. Daí nascem as muitas encíclicas sociais. E aqui a doutrina social da igreja está focada sobretudo em três grandes pontos: a dignidade humana, que não tem preço, o bem comum, não de alguns, e a justiça social. Isso aqui é o querer de Deus. Então esses são os três pilares sobre os quais a doutrina social da igreja tenta se construir, para a partir daí, né, desses critérios vistos na ótica da fé, poder estimular os cristãos que creem conosco a agir de modo a garantir isto: dignidade humana, bem comum, justiça social. São os três pilares da doutrina social da igreja. Então a segunda parte vai exatamente nos levar a isso, não é? Este é o mundo que queremos? Este é o mundo que Deus quer para nós? Há o que fazer? Né? Qual é o nosso estímulo a fazer? E se fazemos, não fazemos por interesse, não fazemos por carreirismo, não fazemos por estratégia política, fazemos porque esse aqui é o ideal de Deus para nós, que Jesus chama de reino de Deus, não é para o céu, é para a terra. Né? Jesus toca, lida, vive em estruturas que ele contesta com a sua palavra, com o seu modo de agir, com o seu modo de se comportar, de julgar. Enfim, é essa postura que a igreja também precisa ter diante das realidades nas quais ela está inserida. Quer dizer, nós julgamos perfeitamente correta a autonomia das realidades terrenas, né? A igreja não quer dizer, né, como é que A, B ou C instituição humana deve agir, né? Nós não vivemos uma sociedade teocrática e vemos aí hoje, né, os males que um teocratismo fanático é capaz de fazer. Estamos fora disso. Não somos arautos de um teocratismo que poderia chegar, como já chegou em outros lugares, num fanatismo de morte, né? Praticamente anti-humanista. Mas o que se quer é, a partir daquilo que nós entendemos da ação de Jesus, da palavra dele, do reino dele, propor aquilo que o nosso tempo precisa, levando em conta que nós estamos na sociedade, somos parte dela, membros dela, então temos um poder de interferência. Quando se fala de um Estado laico, entendemos perfeitamente, é um Estado onde não há uma religião oficial, uma predileção religiosa, mas eu tenho que entender que nesse Estado aqui, que quer ser laico, existem cidadãos cristãos, para não dizer católicos,
Existem cidadãos cristãos que têm o seu olhar de fé, que têm o seu olhar sobre a sociedade, que têm seus sonhos, seus projetos. Um Estado laico não pode matar os ideais que estão escondidos no coração de fé de cidadãos que creem e que estão ali naquela sociedade. Aqui é preciso diferenciar. O Estado laico não é aquele que quer matar a expressão religiosa no seu seio. Isso aqui não é Estado laico, né? Agora, o Estado laico é aquele que reconhece, sim, não é? Que há diversidade de religiões e que há, portanto, também o direito de cada religião se manifestar no sentido de pensar uma sociedade boa, possível, justa, fraterna. Tá. Então, a segunda parte do texto, que é o julgar, se mira então nesses 3 alvos: Jesus Cristo, o magistério da igreja e a doutrina social da igreja, tentando mostrar caminhos de avanço no sentido de uma outra sociedade possível. A terceira parte, talvez seja aquela que nos vai empenhar um pouco mais depois da campanha, é exatamente o agir, né, as propostas de agir, diante dessa reflexão, diante desse olhar sobre o mundo, recuperando os grandes ideais de Jesus, né, o projeto do reino. Afinal de contas, o que nós podemos fazer nesse século, nesse tempo, na situação social, humana, cultural que nós vivemos, plural, violenta, não é? Tremendamente diversificada? Como é que nós agimos aí? Qual é o lugar do cristão aí? Qual é o lugar do católico aí? Então, a última parte, ela também é bastante interessante, porque é ali que vão se desenhar, portanto, né, essa forma de presença possível a partir da constatação de que assim não dá, Jesus pensou diferente. O que nós faremos então para estabelecer entre nós a diferença de Jesus, que eles chamam de reino de Deus? Bom, se for lhe perguntar assim, o que vai acontecer então depois da campanha da fraternidade? Né? Talvez esse seja um dos nossos grandes desafios, né? Porque Quaresma tem todo ano, campanha da fraternidade tem todo ano. E o que virá depois disso? Bom, aqui o que virá depois disso é a resposta que nós não temos na boca e nem no bolso. Nós queríamos exatamente isso, que de fato esse nosso olhar sobre a sociedade, que a campanha haverá de ajudar a gente a fazer, nos faça entender que indo por esse caminho não vamos chegar a lugar nenhum. Ao contrário, estamos num caminho de autodestruição gradativa. Não sei há quantos anos atrás, uma campanha falou sobre a água. Lá já havia propostas de captação da água da chuva, cuidados com as nascentes. A que ponto chegamos? Aí podia perguntar assim, então, vamos parar com isso? Não, absolutamente. Se lá na zona rural um irmãozinho entendeu que as nascentes dele estavam ou podiam ser cuidadas por ele, ganhamos um. Né? Então não vamos nos focar em proporções grandiosas, não. Se a campanha aqui, né, ajudar a fermentar mentes que ajudem de fato a avançar nessa agora coleta de assinaturas pela reforma política, já teríamos feito um ganho pequeno, mas um ganho na construção de um novo. Né? Se de fato a nossa campanha da fraternidade fizer com que gente boa, e temos muitos leigos bons, se dediquem, por exemplo, à vida política, partidária, com seriedade, teremos feito um ganho. Se de fato nós conseguimos, por exemplo, ajudar a igreja, aí estou pensando para dentro, né? A ter uma boa pastoral familiar, que ajude ali os pais diante dos problemas, por exemplo, como o uso de droga dos filhos, né, ou até dos pais, mas se cria uma pastoral familiar capaz de, ali nesse momento, ser força, ser um amparo que faça com que aquela situação seja de uma forma enfrentada e até vencida, teremos um ganho. Então percebam que esperanças não faltam. Também não dá para a gente de repente, porque os frutos são pequenos, chutar o balde e deixar que tudo fique do mesmo modo. Só para terminar essa minha parte de fala, um dos textos da igreja, né,
que nós vamos utilizar bastante nesse período, inclusive no material que nós usamos para reflexão, é um texto que já tem 50 anos. É um texto do Concílio Vaticano II. A bem da verdade, 2. Há um texto lá que fala sobre a igreja, chamado Lumen Gentium, e há um outro texto que foi o último do concílio, um texto longo, talvez o maior texto conciliar da história dos concílios, chamado Gaudium et Spes, Alegrias e Esperanças. Esse será sobretudo o texto que está com motivação desta presença da igreja na sociedade. Queria ler brevemente um pedacinho do primeiro número, que é muito conhecido, inclusive roda por aí nos livros todos, mas um pedacinho também do último número. Interessante como é que esses dois números, o primeiro e o último da Gaudium et Spes, são para nós paradigmáticos nesse momento. Então, para terminar essa minha fala aqui, depois abrimos um pouco o debate com vocês, queria só ler o número 1 dessa Constituição Pastoral, que trata da relação ou da presença da igreja no mundo contemporâneo. Diz o concílio: as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. E não há realidade alguma verdadeiramente humana que não encontre eco no coração dos discípulos de Jesus. Tudo que é humano diz respeito a nós. O modo como a sociedade está organizada, as divisões sociais, os problemas sociais, a fome, analfabetismo, falta de urbanização, pouca água, descuido ecológico. O que diz respeito ao homem, o que for verdadeiramente humano, isso encontra eco no coração dos discípulos de Jesus. Mas eu queria chamar a atenção para o último número. Número 93, diz assim: lembrados da palavra do Senhor, nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Os cristãos nada podem desejar mais ardentemente do que servir sempre com maior generosidade e eficácia os homens do mundo de hoje. E assim, fiéis ao Evangelho, unidos a quantos amam e promovem a justiça, os cristãos têm a realizar aqui na terra uma obra imensa, da qual prestarão contas àquele que a todos julgará no último dia. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aqueles que cumprem a vontade do Pai e põem seriamente mãos à obra. É por aqui, certamente, que nós queremos ir. Queremos ir com o Papa Francisco, que de fato tem dado a nós hoje uma grande esperança de que é possível também a igreja se comportar de outra forma, interferir de outra forma, dar um peso grande do testemunho que ela pode e deve dar. Diz ele: prefiro uma igreja acidentada, ferida, enlameada por ter saído pelas estradas, do que uma igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias seguranças. Não quero uma igreja preocupada com ser o centro e que acaba presa no emaranhado de obsessões e procedimentos. Mais do que o temor de falhar, espero que nos mova o medo de nos encerrarmos nas estruturas que nos dão uma falsa segurança. Então, que seja assim também o fruto da nossa campanha, né? Que de fato
sobretudo os católicos que vão se envolver nessa campanha, possamos perceber que, se queremos um mundo onde de fato as coisas sejam um pouco mais segundo o coração de Deus, isso é preciso que se faça a mãos humanas, com a interferência dos cristãos nas várias instâncias de poder, de decisão, a partir da família, dentro dos vários ambientes de trabalho, dentro dos meios de comunicação e de formação de consciência. Aí estão muitos cristãos, e aí que esses cristãos são chamados a construir com Deus um outro mundo possível.